Cochonilha de carapaça, uma das piores pragas que as suas plantas podem acabar se abatendo. Mas não se preocupa, que no vídeo de hoje eu vou ensinar tudo sobre como combater as cochonilhas de carapaça e como evitar que a sua planta acabe pegando mais pragas. Mas antes de eu contar meus segredos, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para saber quando a gente lançar vídeos novos e comenta aqui se você já sofreu com cochonilha de carapaça ou qualquer outra praga, qual foi essa praga, pra gente fazer um debate sobre como que a gente pode combater essas pragas que afligem as nossas belíssimas plantinhas. Gente, cochonilha de carapaça. Para começo de conversa, o que é isso? É uma das espécies de cochonilha. Cochonilha é um inseto que ele se prende na planta e ele fica ali sugando a seiva dela, além de deixar a planta doente, mais fraca. Às vezes ela pode começar a ter as folhas amareladas, às vezes ela pode acabar abortando flores, ela pode ficar com um crescimento reduzido e ficar com as folhas mais miúdas também. Enfim, é terrível. Existem diversos tipos de cochonilha. Tem a cochonilha farinhenta, que também é bem comum aparecer no jardim. A gente tem a cochonilha cabeça de prego. E tem mais outros 1000 tipos de cochonilha. Tem uma cochonilha que se chama cochonilha rosa, ou algo assim. Inclusive, as cochonilhas, apesar de serem terríveis, não estou querendo defender aqui, é só fazendo um pouco advogado do diabo, mas as cochonilhas, elas servem para a indústria dos corantes também. Existem empresas que fazem corantes de cochonilha. Você sabia disso? Doideira, né? Mas no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a cochonilha de carapaça. Uma dificuldade da cochonilha de carapaça em relação a, por exemplo, a cochonilha farinhenta é que ela tem essa carapaça que deixa mais difícil o combate em relação à cochonilha farinhenta. A cochonilha farinhenta, ela é mais vulnerável aos métodos de combate naturais, por exemplo, uma calda de detergente. A cochonilha de carapaça não, ela se protege. Antes de eu ensinar a receitinha de como combater, vamos entender um pouco como funciona esse bicho. Como eu falei, é um inseto e ele tem todo um ciclo de vida. Ele começa como um ovo, ele eclode como uma ninfa. Na fase de ninfa, ele ainda é móvel, então ele se movimenta pela planta até encontrar o local que ele vai ficar. Ele pode mudar para outras plantas, por isso, quando você tem uma planta infectada, é melhor você afastar ela. Quando você compra uma planta nova também, eu não costumo misturar as minhas plantas novas com as minhas plantas antigas, porque às vezes pode ter uma praga que eu não consigo identificar, então eu deixo ela meio que de quarentena, porque são mais ou menos 15 dias que eu gosto de deixar elas afastadas. Porque nessa fase de ninfa, realmente ele caminha, é um inseto que vai estar caminhando pela planta, buscando onde ele vai ficar. E no final ele se fixa na planta, geralmente ele se fixa nas partes da folha que tem os veios por onde passam a seiva. A gente pode até ver nessa folha, tá certinho no veio da planta. O inseto vai estar se fixando, ele vai soltar as patinhas dele, então ele perde as patinhas, e ele vai estar criando essa carapaça de cera. Essa carapaça de cera serve para ele se proteger. Tem uma cochonilha um pouco mais resistente aqui. E essa minha plantinha, ela tá infestada já tem algum tempo. E eu pensei, por que não fazer um conteúdo pro canal, né? Já que eu vou estar combatendo. Mas além da cauda que eu vou ensinar para vocês, é importante também a gente entender os motivos da infestação. Quando uma planta pega uma praga, planta saudável não pega praga. Vamos começar aí. Planta saudável não vai estar pegando praga, principalmente se ela estiver no ambiente que é o ideal para ela. E essa minha plantinha pegou praga. É uma planta que eu tô tendo alguma dificuldade no cultivo. A gente sofreu porque a gente estava regando demais ela no começo. Ela acabou tendo os bulbos dela apodrecidos. Eu tive que replantar. Aí depois eu reparei que ela ainda não estava tão bem. Eu replantei de novo. E aí ela pegou praga. Muito provavelmente tem a ver com o ambiente que ela tá, que ela não deve estar pegando a quantidade que ela precisava de sol. Pode ter muito a ver com o fato dela estar se recuperando de um apodrecimento, então ela ainda não está forte o suficiente, mas não tem a ver com o ambiente. De qualquer forma, quando a sua planta pega uma praga, repensa como você está cultivando.
Ah, tem mais um fator aqui, essa planta fica no meu quarto. E eu confesso que as plantas que ficam no meu quarto eu esqueço um pouco de regar. Talvez ele esteja ficando com tempo demais entre as regas, isso também influencia ao aparecimento de pragas. Então pode ser fator ambiental, pode ser fator da planta estar enfraquecida, ou então se é uma mudinha que ainda está firmando também, ela pode acabar sendo mais suscetível à praga. E tem a questão das regas espaçadas. Estou demorando muito entre regas, aparece essa praga. Ou outras pragas também podem aparecer, pulgões, cochonilhas farinhentas, lagartas, mosca branca também, terrível. E vocês devem ter reparado nas filmagens do Alê que tem formigas andando por toda a planta. Mas as formigas, na verdade, não são a praga. A cochonilha, ela secreta uma substância adocicada, que é como se fosse um cocôzinho da cochonilha, mas não é exatamente isso. E a formiga se alimenta desse doce. Então elas, na verdade, estão vivendo em uma relação de colaboração entre espécies, mas a formiga, no caso, não é a praga. Uma vez que a gente combater a cochonilha, as formigas vão sumir. As cochonilhas de carapaça, elas não necessariamente precisam estar nas folhas, elas podem também estar nos caules das plantas, nos troncos também, tem cochonilhas que ficam no tronco. E o foco delas vai ser sempre estar sugando a seiva, então onde existe seiva, que é a planta inteira, elas vão aparecer. Existem cochonilhas que ficam até nas raízes, cochonilhas de raiz. Eu já tive uma plantinha que teve cochonilha de raiz, é um colar de golfinhos. No caso desse colar de golfinhos, eu tive que replantar ele inteiro, eu tive que lavar as raízes dele. Coloquei também uma cauda para combater e ele se recuperou. E eu vou recuperar essa planta aqui também, porque senão eu não me chamo Karina Selle. Para esse combate, existem no mercado alguns remedinhos que você pode estar passando na sua planta, mas eu vou ensinar para vocês um remédio caseiro, uma calda de óleo mineral e detergente. Porque sempre que você puder evitar utilizar esses combatentes, esses remédios artificiais, eu acho melhor. Porque todo tipo de remédio que você passa na planta também vai estar afligindo a planta. Por isso que você não pode passar demais, por isso que você não pode passar todo dia, porque é algo agressivo para a planta também. É um remédio que vai estar afetando a praga, mas também vai estar afetando a planta minimamente. Essa cauda que eu vou ensinar para vocês é uma cauda que ela vai estar matando a cochonilha por asfixia. A cochonilha é um inseto, o inseto não tem nariz. Como que eles respiram? Eles respiram por buraquinhos que eles têm na lateral do corpo. E o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar misturando um óleo na água com detergente e a gente vai estar espirrando nesse inseto porque vai entupir esses poros que ele usa para respirar e ele eventualmente vai cair morto. Nossa, isso saiu muito do mal, eu tô me sentindo do mal agora. Antes ele que a planta, né? Mas ai, cruel. Ai, gente, a gente não combate insetos do bem, então acho que tudo bem a gente combater um inseto que tá matando a planta. Borboletas são bem-vindas, besourinhos são super bem-vindos. O que mais? Outros bichos que a gente gosta. Minhocas, amo minhocas. Mas é assim que ele vai morrer, tá? É asfixia mesmo. Mas vem comigo que eu vou ensinar pra você como é que faz essa cauda. Primeiro, tá aqui meu borrifador. Esse aqui é velho de guerra, hein? Ele tá até meio sujinho, não reparem. Coloquei aqui 1 litro de água, da torneira mesmo, não é água filtrada nem nada. Eu vou colocar óleo mineral. E como água e óleo não se misturam, a gente precisa de uma substância para conseguir fazer essa calda se encorpar, né? E para isso a gente vai estar utilizando detergente neutro. A medida é a seguinte: 1 litro de água da torneira, 15 ml de óleo mineral e 10 ml de detergente neutro. Vamos lá? Então tá aqui a minha água. Eu vou colocar os 15 ml de óleo natural. E é bem baratinho, tá, gente? A gente pagou super baratinho na farmácia. Vamos lá. 15 ml. E agora 10 ml de detergente. Agora a gente vai misturar esses ingredientes para formar a nossa calda. E a gente vai estar espirrando na nossa plantita. Vocês podem estar utilizando um borrifador normal, o borrifador que vocês tiverem na casa de vocês.
E aí agora a gente vai espirrar na cochonilha. Yeah! Dá fazer isso lá fora, né? Pra não fazer bagunça dentro de casa. Mas agora já pra foi. gravar, meu amor, pra gravar. Conteúdo. Conteúdo. Mostrar pra galera. Ó, vou espirrar atrás também, ó. Atrás das folhas sempre tem. Que elas são safadas, essas cochonilhas são safadas. Espirrar na frente, atrás. Ó, foi que foi. Qualquer borrifador que vocês tiverem, viu, gente? Gente, espirrei. Evitem espirrar na terra, tá? Porque é óleo, no fim do dia ainda tem óleo aqui dentro e não é bom a gente estar colocando óleo na terra, porque pode acabar prejudicando as raízes da nossa planta. Vou esperar uma semana e eu vou estar aplicando de novo. É importante que você não aplique quando estiver no sol. Então espera o fim do dia, quando já baixou o sol, ou no comecinho da manhã, quando ainda não tá o sol muito forte, porque dá tempo do óleo evaporar um pouquinho e não torrar a sua planta. E agora, daqui a uma semana, eu vou aplicar de novo e eu vou repetir essa aplicação 3 vezes. Por quê? Porque provavelmente tem ovos de cochonilha aqui nessa planta e talvez eles acabem eclodindo e vão nascer novas cochonilhas. Talvez tenham ninfas ainda nessa planta e eu preciso atingir todo o ciclo de vida dela, não só as cochonilhas que já estão adultas. Todas as cochonilhas que tem aqui na minha planta eu preciso estar eliminando, por isso que eu vou estar aplicando nela 3 vezes, uma vez a cada semana. Essa misturinha aqui que eu fiz, pode guardar e usar na próxima, não vai estar estragando, essa mistura não estraga, tá bom? E como eu falei, a praga nunca aparece sem algum motivo, tem algum motivo. No meu caso, eu tô suspeitando de falta de rega, tô suspeitando um pouco da iluminação, eu tô suspeitando do fato de ser uma planta que já estava doente, ela estava se recuperando. Então eu vou mudar ela de lugar e vou deixar na churrasqueira, que é minha UTI de plantas, para ela se recuperando e a gente vai estar mostrando tudo para vocês lá no Instagram, conforme ela vai melhorando. Lá nos meus destaques do Instagram tem outras plantas que eu recuperei de praga, inclusive tem uma de cochonilha farinhenta, que é uma 11 horas que a gente tem aqui em casa. Eu tenho a minha hortelã, que tava com praga também, tava com lagarta. E eu também tenho o meu pacová, que a praga do meu pacová, na verdade, foi a minha cachorrinha, Cacau, minha filha. Ela tacou meu pacová e ele se recuperou super bem, graças a Deus. Eu vou estar colocando tudo sobre essa plantinha lá pra vocês também. Depois da aplicação, vai passar algum tempinho, as minhas cochonilhas vão cair mortas. Então elas vão acabar soltando da folha e caindo. Ou você vai passar a unha e você vai ver que elas estão secas, mortas. Pesado. Vamos fazer uma novena agora pra ser perdoada os pecados. Mas vai ficar tudo bem e eu vou fazendo follow-up disso com vocês. Voltamos aqui 4 semanas depois. Zamioculca completamente recuperada, sem nenhuma cochonilha. E reparem só que também não tem nenhuma formiga. Como eu tinha explicado, as formigas vêm porque elas se alimentam da secreção do cocozinho, digamos assim, das cochonilhas. Vocês podem reparar que apareceu também um brotinho novo, sinal de que a planta tá com força, tá se recuperando. Eu aproveitei nessa última semana, coloquei um pouquinho de adubo, um pouquinho de bocache para dar uma força para ela, porque é como se a nossa planta tivesse recuperado de uma doença, né, gente? Então é bom fortalecer a planta, para que ela não pegue mais doenças. É importante reforçar que vocês precisam aplicar a receitinha por 3 semanas seguidas para pegar completamente o ciclo da praga. Então, desde ela como ninfa, o inseto já adulto grudado na planta, porque se vocês deixarem de aplicar uma semana, a última semana, ou pularem muitos dias entre a primeira e a última aplicação, vai infestar tudo de novo e vai ser muito difícil, vai ter que começar do zero o ciclo de 3 aplicações, tá? E eu falo por experiência própria, porque isso já aconteceu comigo e é o caos. Cá, dúvida. Posso aplicar de forma preventiva? Por exemplo, minha planta não tem essa cochonilha, mas eu quero aplicar para que não tenha cochonilha. Eu posso fazer isso? Não tem muito porquê, porque como eu já falei, essa cauda, ela tem óleo e o óleo ele não é 100% saudável para as plantas, né? O que é muito legal de você estar aplicando preventivamente é óleo de nim, que também é um óleo, né? Então a minha teoria do óleo cai por terra. Mas é que o óleo de nim ele tem uma composição diferente, ele é mais natural. O óleo mineral vem do petróleo, ele é refinado, né? Até um ponto que a gente pode consumir, mas ele ainda vem do petróleo, ele não é natural. O óleo de nim,
é bem melhor para isso e ele é bem usado preventivamente. Então você vai estar diluindo o seu óleo de NIM conforme a embalagem do fabricante e passando nas suas plantinhas a cada 15 dias. É uma excelente maneira de repelir pragas, inclusive a cochonilha de carapaça. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, bate palma, dá um like. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!